Olá! Nessa aula vamos estudar as características do solo e o solo e a agricultura. Está lá no livro, da página 215 a 225. A primeira característica é a cor do solo. Existem solos de diferentes cores. A cor do solo é uma característica que pode indicar alguns de seus componentes. O solo é formado por diferentes partículas, como areia, argila, calcário e matéria orgânica. A quantidade dessas partículas interfere na cor do solo. Então, os solos ricos em areia apresentam cor amarelada. Já os solos ricos em argila apresentam cor avermelhada. Já os solos ricos em calcário são esbranquiçados, enquanto os solos ricos em matéria orgânica têm cor escura. Outra característica é a textura do solo. As partículas de areia e de argila que formam o solo possuem diferentes tamanhos. Assim, dependendo da quantidade dessas partículas, o solo apresenta texturas diferentes. Outra característica é a porosidade do solo. As partículas do solo apresentam espaços entre si, chamados poros, que são preenchidos por ar e por água. Quanto maior o tamanho desses poros, mais poroso é o solo. Então, solos ricos em argila apresentam menor porosidade do que solos ricos em areia. Uma última característica é a permeabilidade do solo, que é a capacidade do solo deixar passar água. O tamanho e a quantidade de poros do solo interfere na passagem da água por ele. Assim, podemos dizer que a permeabilidade tem relação com a porosidade. O solo e a agricultura. O solo é utilizado pelo ser humano de diferentes maneiras. É do solo, por exemplo, que obtemos muitos alimentos por meio do cultivo de plantas e da criação de animais. E para cultivar esse solo, existem técnicas de cultivos. A aração é uma técnica que consiste em revirar o solo, abrindo espaços para facilitar a entrada de água e de gás oxigênio. Essa técnica pode ser realizada manualmente com enxada ou com um arado puxado por animais como bois e cavalos, ou com o uso de máquinas como tratores. A adubação é uma técnica que consiste em adicionar nutrientes ao solo por meio de adubos. Os adubos químicos são produzidos em indústrias e os adubos orgânicos são os de origem natural, como fezes de animais e restos de vegetais. A irrigação é uma técnica que consiste em adicionar água ao solo de maneira controlada. Ela pode ser por gotejamento, que são quando tubos levam água até próximo à raiz das plantas, ou pode ser por aspersão, que são jatos de água que são lançados sobre todas as plantas. A drenagem é uma técnica que consiste em retirar o excesso de água do solo. Isso pode ser feito com escavações no terreno por onde a água escorre e pela construção de rede de canais que recolhem água em excesso no solo.